Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Na página 281, vamos falar sobre adição de números decimais, tá? Para efetuar uma adição entre os números decimais é muito simples, tá? A gente precisa posicionar vírgula embaixo de vírgula, de maneira com que deixe os décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e milésimos embaixo de milésimos, tá? E depois vamos completar as casas decimais sem algarismos com o zero, tá? E agora, tá? É só operar os valores que estão na mesma casa decimais, como se fosse uma soma de um número qualquer, tá? Então é muito fácil. Com isso, eu peço que façam o exercício da página 282 até a página 286, tá? Na página 287, vamos falar da subtração de números decimais, tá? E para efetuar a subtração também é simples e temos que seguir regras semelhantes à da adição, tá? Então, vamos ter que posicionar um número, vírgula embaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, centésimo embaixo de centésimo, milésimos abaixo de milésimos, tá? E se houver a necessidade, completar, tá? As casas decimais sem algarismos com zero. E depois é só fazer a subtração normalmente, tá? Observando a subtração, peço que faça o exercício da página 288 até a página 293. E na página 294, vamos falar sobre a multiplicação de números decimais, tá? E para efetuar esta operação, temos que seguir algumas regras, tá? A gente vai observar os números, tá? E operar os dois fatores sem levar em consideração as vírgulas, tá? Então, a gente vai multiplicar como se fossem números inteiros, tá? Fazendo isso, tá? Vamos contar, depois que já tiver feito toda a operação e tiver dado um número, a multiplicação, vamos contar quantas casas decimais há nos dois fatores, tá? Tanto em cima quanto embaixo, no número multiplicado, tá? No caso do livro, no primeiro fator, há duas casas decimais e no segundo, apenas uma, tá? Então, com isso, vamos pegar no resultado e contar 3 casas decimais, tá? Da direita para a esquerda, tá? Então, vamos na multiplicação, a gente soma quantas casas decimais tem em todos os fatores, para quando chegar no produto, a gente colocar as casas decimais. Então, é muito simples, é só fazer como se fosse um número normal e depois somar as casas decimais para colocar a vírgula, tá? Então, tem exercício da página 295 até a página 299, tá? E aqui na página 300, vamos falar sobre a divisão destes números, tá? Então, para fazer a divisão, a gente precisa entender que acrescentar zeros no final, tá? Não altera o valor do número apresentado, tá? Então, assim, nesse caso,
ambos os valores representam a mesma quantidade, tá? Porque a diferença entre as duas escritas é 0 centésimo e 0 milésimo, tá? Então não existe diferença, tá? Também aqui temos outros exemplos no livro. E também precisamos lembrar que se multiplicarmos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, tá? O resultado do quociente não vai se alterar, tá? Temos o exemplo de 4,8 dividido por 0,8, tá? E neste caso, a gente multiplica o 4,8 por 10 e o 0,8 por 10 vai dar 48 dividido por 8. E o resultado vai dar 6, tá? Quando a gente lembra dessas características, é possível aprendermos as regras básicas para a divisão com números decimais, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai igualar, se for necessário, o número de casas decimais dos números tanto do divisor quanto do dividendo, acrescentando zeros, tá? Depois que a gente acrescenta os zeros, a gente vai eliminar as vírgulas, tá? Tanto do divisor quanto do dividendo. Tá? E também vamos eliminar os zeros que houver à esquerda dos números, tá? Com isso, vamos fazer a divisão, tá? Normalmente. Sempre que acrescentar um zero ao resto e a vírgula no quociente. Aí vamos fazer até que o resto seja zero. Quando o resto for zero, vamos descobrir o valor da divisão, tá? Então, a divisão, ela consiste em você igualar os números, cortar as vírgulas, cortar os zeros à esquerda, tá? E quando acrescentar um zero, tá? Ao resto, a gente coloca a vírgula no lado do resultado, ok? Com isso, eu peço que faça exercício da página 302 até a página 306, tá? Beijos e até a próxima. Qualquer dúvida, me procure.